Vamos retomar este tema que é um dos principais deste comecinho de dia, commodity, em especial o petróleo. Ele cai cerca de 1,8% no dia de hoje, depois deste alívio das tensões entre Estados Unidos e Irã. Mas a commodity vinha rodando no maior nível desde outubro de 2025. Apesar destas tensões geopolíticas no radar, a previsão de analistas é por uma tendência de queda nos preços. Entendemos este cenário com Karine Fragoso, gerente-geral de Petróleo e Gás da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda à nossa programação, prazer tê-la por aqui. Muito obrigada, um bom dia a todos. Caríssima, geopolítica vai ser pedra no sapato do setor petrolífero neste 2026, porque pode até dificultar a leitura técnica do que pode acontecer com os preços? Eu acredito que a geopolítica, principalmente quando a gente está falando de óleo, né, de petróleo, volta à cena com uma força maior, né? Eu acredito que a gente vai viver isso, sim, ao longo de 2026. Então, esses movimentos de queda, de subida, em função de anúncios e de movimentações, né, das principais nações aí, em busca de posicionamento e demonstração de poder frente a outras nações, vai ser, sim, acredito, uma constante ao longo do ano, né? Mas não acredito que isso seja algo que vai trazer grandes consequências negativas para o Brasil. Eu acredito que o Brasil esteja muito bem posicionado no sentido de ter aí uma infraestrutura, né, e capacidade de produção bastante robusta, com capacidade também de refino que atende a essa nossa produção. Portanto, se a gente tiver alguma restrição de mercado, né, que eu não acredito que aconteça em função da qualidade do produto que a gente entrega para o mercado global, ainda assim a gente tem um mercado interno que tem uma demanda por esses produtos e pode ser, sim, também um bom receptor dessa produção de óleo e de gás do Brasil. Então, eu não acredito aí em grandes impactos negativos para o Brasil com relação à produção e com relação à refino e distribuição de petróleo e de gás brasileiro. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a dinâmica de preços, tendências realmente de queda, vocês enxergam também esse petróleo talvez com um preço mais fraco no mercado internacional neste ano? Bom, o que nós víamos no final do ano de 2025 era uma progressão aí de queda do óleo, né? Nós tínhamos aí em torno de um ano e pouco, algo em torno de uma queda de 20%. Então, todas as petroleiras, as operadoras, já vinham dando sinalizações, né, de redução aí, ou pelo menos de revisão de alguns projetos em que estavam mais encostados com a margem de retorno acordada com seus acionistas. Portanto, essa redução que já vinha, né, sendo realizada no preço ao longo de um ano, pelo menos, ela também tinha uma tendência para esse primeiro semestre de 2026 de continuar em queda. Bom, obviamente que a gente não tinha essa expectativa, né, dessa movimentação que vem acontecendo tanto com relação à Venezuela quanto com relação ao Irã, e que vem provocando aí novas leituras de cenário em função da disponibilidade a maior, né, ou a menor, ou não disponibilidade de óleo, e aí então impactando em preço. Então sim, a gente começa o ano com uma tendência de queda, algo em torno ainda de mais de 10%, né, uma tendência aí, alguns falando em torno de 55, alguns já chegando até $50 por barril. O que a gente viu nesse início agora, né, como você colocou, foi uma volta para o patamar ali de 64, 62 dólares o barril, mas a gente ainda tem essa tendência de queda. Por quê? Porque a gente tem aí uma sobre-oferta de óleo no mercado. Claro, se a gente tiver uma restrição, esse preço tende a voltar para um patamar maior. E é isso que a gente vai acompanhar muito de perto nesse início de ano. Mas veja, o Brasil já estava preparado ou já vinha se preparando, os operadores vinham se preparando para uma queda de preço. Se a gente tem aí um retorno, né, desse valor para o patamar de 65, a gente ainda fica numa situação mais confortável.
Tendência para o Brasil é aumento de produção de petróleo. A gente vê vários investimentos no setor, algumas empresas adquirindo até ativos maduros para fazer um retrofit, fazer uma reformulação, tentar melhorar a operação nestes campos. A própria Petrobras explorando novos campos na margem equatorial, mas isso deve demorar ainda bastante tempo para se realizar, caso efetivamente encontremos grandes reservas de petróleo por lá. Olhando de forma geral, tendência por aqui é a gente até aumentar a produção de petróleo? É sim, Gabriel, né? A gente vem trabalhando, né, a indústria como um todo, e assim, eu gosto de falar que, para além de nós, né, que estamos aqui no conforto do ar-condicionado, tem muita gente na operação, no campo, né, trabalhando muito para que a gente tenha em aumento de produção. Então, a gente tem sim uma tendência de aumento de produção. Eu gosto de dizer e de lembrar sempre que nós somos um país ainda em desenvolvimento. Isso significa dizer que a gente ainda precisa de muita energia para construir muita infraestrutura para a gente poder dar mais conforto à nossa população. Portanto, qualquer energia é importante para o Brasil, né? E o aumento de produção de óleo é sim um caminho de desenvolvimento, de alcançar riquezas, de alcançar conforto para a vida cotidiana que a gente tem no Brasil, que não é, né, algo linear para toda a população. Então, a gente tem aí uma expectativa, se trabalha muito para que a gente alcance um número cada vez maior de brasileiros e de brasileiras, e para isso a gente precisa de muita energia. E a gente tem sim uma meta aí e investimentos que podem suportar aumento de produção, seja através de aumento de fator de recuperação em campos maduros, né, que é algo muito importante para a gente aqui no Rio de Janeiro, seja por novas fronteiras, como na margem equatorial, que não é para esse ano, mas esse ano é fundamental para a construção do futuro que a gente deseja para a margem equatorial, por exemplo, mas também para a Bacia de Pelotas e outras bacias que nós temos. Agradeço imensamente, Karine Fragoso, gerente-geral de Petróleo e Gás da Firjan, pela entrevista, pela participação conosco nesta manhã. Até uma próxima, minha cara. Um bom 2026 e um bom trabalho a você. Para todos nós, que seja incrível. E muito obrigada e parabéns para vocês. Agradeço. Até a próxima.